Abram as vossas Bíblias no livro de Lucas 4, do 1 até o 13. Seja bem-vindo, Dário. Seja bem-vinda, Janaína. E a família, o príncipe e a princesa, sejam bem-vindos à casa de vocês. Amém? Glória a Deus, alegria tê-los. Você achou? Alguém cessa o barulho onde quer que tenha o barulho. Eu pretendo não demorar. Infelizmente, a pastora dessa casa, minha esposa, não está presente nessa ceia. Ela está retornando de viagem e não vai chegar a tempo. Estava em Maceió, que nosso filho foi participar de um campeonato lá. A vida de mãe de atleta é assim, né? Meus irmãos, nós estamos vindo de uma peregrinação intensa, de ontem até o presente momento, perseguindo a presença de Deus. Terminou ontem o culto dos homens, que foi um culto maravilhoso, uma presença extraordinária, uma comida também maravilhosa, como já é de praxe, de costume. Mas após esse culto, o Senhor deu uma direção para o pastor, e os homens subiram para o local ali onde tem um altar no fundo, e começaram a orar. Cada um orava um pouco. E quando observamos, já tinha se passado 3 horas de oração. 3 horas, homens, buscando a face do Senhor, de joelhos, 3 horas. E não parou por aí. E continuamos com palavra. Continuamos com exemplos, contando histórias específicas, testemunhos. E a noite virou uma criança. A night foi nossa. Nós estamos aqui pernoitados. E que bom estarmos pernoitados, embriagados não do álcool da terra, embriagados com a presença do Espírito Santo. Ali por volta de 3, 4 horas da manhã, todos ficaram por aqui mesmo, pelo chão, deitados. E quando foi 7 da manhã, o chofar tocou e começamos mais um culto. Um culto de busca. Senta aqui na frente, Fagner, venha. Depois venha. Você é meu amigo. Deus te abençoe, seja bem-vindo. E aí nós tivemos um momento também maravilhoso. Depois os homens subiram no altar e foi também extraordinário. Eu acredito que esses homens nunca mais serão os mesmos. Deus está nos convocando para quebrantamento, para sentirmos a presença dele de forma palpável. E isso o dinheiro não compra.
nunca vai comprar. Nós estamos vendo, uma vez mais, o Senhor se lembrando da gente e nos presenteando com algo sublime. São dias específicos e meu convite é que vocês não se distraiam. Deus está prestes a fazer algo extraordinário. Não sei o que é. Senão Ele sabe que eu conto, então Ele não me contou. Ainda bem que Ele não me deixou mudo, né? Me conta e deixa mudo. Você não me precisa contar não, só faça. Estamos preparando o terreno do nosso coração. Amém? Mas quando eu estava saindo daqui pela manhã, quer dizer, eu não saí, né? Eu saí daqui era 2h30 da tarde. E aí eu fui em casa e continuei. Não consegui sair, não consegui cochilar, nada disso eu consegui. E rapidamente a hora passou. Menino, o que foi isso? Está conectado aonde? Num satélite? Só que Deus me falou algo pela manhã e eu preciso falar com vocês, antes de entrar na leitura. Não vou demorar na pregação, não. Vocês vão ver que eu não vou demorar. É sério, estou falando sério. Deus mandou eu perguntar aqui na igreja. Quem aqui tem ainda dentro do seu interior problema de paternidade? Paternidade. É Luana de novo? Pronto. Na próxima você sobe e canta, né? 3 vezes você canta, você pede uma música. Quem aqui tem problema de paternidade? Diz que está curada, diz que está curado, mas sempre que se lembra, parece que isso ainda dói, mexe na ferida. E aí eu queria que vocês se colocassem de pé, por 1 minuto. Tem mais gente, não tem coragem. E maternidade, tem? Pronto. Isso, fiquem em pé. Fechem os olhos de vocês. Quem sabe hoje à noite o Senhor vai, talvez os maus tratos, tudo que vocês padeceram, desde a idade, a infância, até hoje. E aí você não consegue romper, você rompe em várias áreas. Mas tem áreas que vocês não conseguem. Você fala, Deus, eu estou na obediência, mas não consegue. Não abre os olhos por nada, porque Deus vai quebrantar vocês. É o plano do Senhor. Para ter libertação, tem que ter exposição. Eu ia fazer 5 anos, quando meu pai faleceu. E aí uma tia minha, irmã de meu pai, foi lá no interior e fez uma proposta para minha mãe. E falou assim, deixa eu levar ele. Ele vai ser o homem da casa. Ela tinha 4 moças. E ela falou assim, ele vai ser o homem da casa, que eu não tenho um homem. Aí minha mãe boba falou assim, de 7 filhos, um está salvo. Quando eu cheguei lá, passei alguns perrengues, passei um tratamento absurdo. Eu dormi na esteira até os 12 anos. Vim ganhar uma cama
ia fazer 14 anos. Foi a idade que eu vim experimentar de uma cama própria. E não era na casa, era na laje, que não tinha janela. E eu me lembro que essa cama, quando eu ganhei, foi num tempo igual a esse, tempo frio. Aí eu peguei uns sacos para proteger a janela. E eu estava feliz com aquela cama. Eu estava muito feliz porque eu tinha ganhado uma cama. Mas depois eu vim entender que aquilo não era cuidado. E quando eu comecei a entender que aquilo não era cuidado, eu construí uma revolta dentro de mim. Para completar, eu vim ver minha mãe. 12 anos depois, eu fui encontrar com minha mãe. E minha mãe cheia de culpa, porque tinha permitido aquilo acontecer. E onde está Deus que permite isso tudo acontecer? Onde está o Senhor? Aí eu te respondo: no seu alto e sublime trono. O seu reino é sempre eterno, inabalável. Seus ciclos emotivos, os meus ciclos emotivos não abalam a Deus. Não mexem com Deus. Não fazem nenhum tipo de incômodo a Deus. Por quê? Porque Deus te criou e me criou com um propósito. E a forma que as pessoas que tinham ou detinham de responsabilidade de fazer o incutir de princípios e valores dentro de nós, que falharam nessa missão de exercício de maternidade, o exercício de paternidade, que consequentemente devem ter problemas também, porque você vai dar aquilo que você recebeu, ou não dá nada, que é o olhar daquele que está esperando receber, soa como maus tratos. Nessa noite o Senhor quer curar você. E eu contava para todo mundo que eu era curado, mas sempre que eu falava, minha garganta arranhava. Eu sonhava com que a minha tia-mãe comprasse pelo menos uma calcinha para dar para minha filha. E ela nunca veio nem visitar nenhum dos meus filhos. E eu tinha uma foto, o Senhor me lembrou agora, uma foto da minha tia. Eu era apaixonado pela minha tia e eu não sabia o que era maus tratos, não. Tanto que eu botei no fundo da foto, que ela falou que o meu primeiro filho, o nome ela ia dar. Eu peguei e anotei no fundo da foto. Eu não vou dizer o nome, vocês vão abusar. Mas quase eu faço isso. Só que o que Deus tem é infinitamente superior. Quando estava tudo quase ficando legal, eu saí dessa casa algemado, preso, acusado de roubo, nessa casa. Que minha tia pediu à minha mãe para eu ser o homem da casa. E aquilo abalou demais as minhas estruturas. Eu saí dessa casa com um saco preto de lixo, com a pouca roupa que eu tinha ali. E quem me deu livramento abaixo de Deus foi o meu patrão, que eu achei que ele ia me demitir no outro dia. E no outro dia, eu já contei isso, talvez na outra safra, né? Já que a igreja tem um turnover absurdo, a gente tem que sempre estar contando as histórias para você conhecer o pastor. No outro dia, eu fui já achando que eu ia ser demitido, porque meu patrão viu os policiais me algemando e botando na viatura. E ele se meteu na frente da viatura e falou: ei, ele não é bandido não, ele é meu funcionário. Eu conheço ele. Aí os agentes da Civil falaram assim: você conhece ele há quanto tempo? O suficiente para acreditar na moral dele.
não se meta nisso não. Aí ele falou, é impossível, eu já estou envolvido nisso agora. Deus levanta a gente, né? Aí, eles não me levaram, me liberaram. Foi uma vergonha na rua. A rua toda lotou. Meu apelido era Tal de Dona Nailza. E foi terrível aquilo. No dia, eu não dormi aquela noite, eu acordei, tomei um banho lá na laje de balde. E aí fui, peguei o ônibus, fui naquele posto da rodoviária aqui, Rede Mataripe, de Edival Benigno do Rosário. Quando eu cheguei lá, estava o meu chefe já na minha sala. Aí eu falei, deve ter cortado já o meu acesso. Aí quando eu entrei, estava um tio de consideração meu, que era irmão do meu pai de criação, que estava desempregado e eu consegui empregar ele lá. Então essa pessoa chegou mais cedo para perguntar para ele quem eu era, de verdade. E quem me defendeu foi esse que eu dei um emprego. Falou para ele, esqueça, o menino é muito gente boa. Não tem nada a ver isso, esqueça, eu sou irmão dele, ele é maluco. E aí quando eu cheguei, eu falei, não vou dizer o nome, eu entendo o seu lado e talvez no seu lugar eu faria a mesma coisa. Né? Não tem como você ver uma cena daquela e ainda manter alguém cuidando do seu estoque. E foi o que aconteceu. Cheguei e falei com ele, ele falou, eu entendi. Ele falou, quem tem uma família como essa, não precisa nem de inimigo. E aí ele pegou e falou o seguinte, surgiu uma vaga lá na sede, na central, para chefiar toda a rede de estoque. E eu não vejo alguém tão competente como você. E naquele dia, que era para ser uma vergonha, Deus usou aquele homem, que eu tenho gratidão eterna, para me promover a um dos 4 cargos mais importantes da empresa. Assim Deus faz. Então não adianta a gente ficar pensando em tudo o que acontece, porque até o que acontece Deus aproveita. Deus quer curar você, como me curou, e a ponto de você poder contar história. Só que você vai ter a oportunidade de ser muito mais eficiente do que as pessoas que tiveram a oportunidade e por qualquer que tenham sido os motivos não conseguiram fazer. Você está de pé, porque quando você está de pé, você está dizendo para Deus, eu estou aqui na exposição. E eu quero que o Senhor mude minha realidade hoje. Isso vai acontecer sem muita eloquência. Deus apenas está fazendo. Que Ele fez isso, Ele queimou no meu coração isso pela manhã. Que ia fazer. Porque uma pessoa quando recebe esse tipo de cura, ela cresce em um ano o equivalente a 10 anos. Sejam abençoados por esse crescimento. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pronto. Glória a Deus. Livro de Lucas 4, do 1 ao 13, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados os 40 dias, ele teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, nem só de pão viverá o homem,
mais de toda a palavra de Deus. Essa aqui, eu preciso fazer só uma observação. É a tradução melhor que existe para essa expressão, tá? Eu vou repetir. Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de... Só que a gente leu muito tempo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já chegou a ler dessa forma também? Mas essa aqui é a tradução correta. O 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. E dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, ao pináculo, e pô-lo sobre um templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, alguma ou toda, toda a tentação, ausentou-se-lhe dele por algum. Fechemos os olhos. Pai, obrigado. Essa é a tua palavra. Por si só já produz todo o efeito necessário. Tu és o princípio, tu és o alfa, tu és o ômega. Tu és o nosso amado, nosso Cristo Redentor, o Salvador das nossas almas, que estabeleceu a esperança vindoura e cravou dentro dos nossos corações. Nós te damos glória, Jesus amado. Seja exaltado, engrandecido, Espírito Santo amado que habita dentro de nós, endireitando as nossas veredas, e através dos teus gemidos inexprimíveis intercede por nós. Muito obrigado por cada vida que está aqui. Muito obrigado por cada família aqui representada. Muito obrigado porque estamos em meio a uma grande peregrinação de retorno para o nosso lugar de pertencimento. Abba, Pai, maravilhoso és. E nessa noite que é um memorial, estamos sedentos, ansiosos para receber tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, falar e cumprir. Repreendido seja todo o mal e toda distração, em o nome de Jesus. Amém? Aplaudimos a Jesus. Tema da mensagem: filhos convictos. Tema da mensagem: filhos convictos. Somos solidários. O Betão, a irmã de Betão, veio a óbito ontem. E nós rogamos ao Espírito Santo que coloque um bálsamo no lugar da dor dos corações enlutados.
e que de pronto o Senhor manifeste da glória dele nessa casa e nessa família. Amém? Amém. Queridos, eu já preguei sobre essa palavra. Lógico que provavelmente não vai ter nada a ver com aquilo que eu já preguei. E dificilmente eu repito pregação também. Mas se fez necessário para o que o Senhor está queimando nesses dias para cumprir nosso meio. Esse evento do jejum de 40 dias ocorre após o Senhor Jesus descer as águas. Recapitulando, ele desce as águas. João está contando a história que depois dele vai vir um no qual ele não é digno nem sequer de desatar as alparcas. Enfim, logo após chega Jesus, ele diz, não, eu não sou digno de batizar. Mas Jesus fala, é necessário. E ele vai e cumpre o que está estabelecido. Após descer as águas, quando ele sobe, ele é erigido, o Espírito Santo em forma corpórea, de pomba, desce e vem sobre ele. Quando acontece isso, uma voz, o céu abala, e uma voz muito forte, ecoa no céu, e diz assim, esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. A ele, escutem, ou vai ter versões que vai dizer, dê crédito. A ele, o fundamento será estabelecido. E nele, a redenção acontecerá. Logo após esse evento, o Espírito Santo toma ele e o conduz ao deserto. É uma história muito repetitiva, todos vocês já sabem. É Deus levando o homem para o deserto. Dentro de várias linhas de interpretação, a palavra deserto é o ápice do tratamento de Deus. É o ápice do tratamento de Deus. Uma das expressões também que se utiliza para deserto é semi-inferno. Parece que não vai ter fim. Porque no deserto não é Deus nem os anjos que fazem nada. E Deus segura na tua mão para te levar lá. Diz assim, ó, bora ali, passear com o pai. Aonde é, pai? Só venha. Chega lá, o Senhor deixa você no deserto e fala, começou. Estou indo. 40 dias. 0 cronômetro. E que vença o que entendeu o que é sacrifício. E aí aperta o botão e sai. E todos os dias o diabo causava uma situação. Não é mencionado, eu acredito, até porque dentro das linhas de descobertas, né, os pergaminhos que foram encontrados, até fazer uma ordem, né, que pudesse dar ordem cronológica dentro de cada etapa vivida, não se sabe a fundo quais foram os reais tratamentos que o mestre recebeu. Mas sabemos que quando o cão está tentando, perturbando, você acha que acabou, ele fala, começou de novo. É aquela roda rodando, você acha que está em cima, vai para baixo, está para baixo, vai para cima, e aí tem aquele brinquedo, é samba, né? Que você segura, e aí começa a rodar. Quando você acha que está parando, parece que o Satanás entra no operador lá, ele dá uma acelerada a mais, aí vai levantando. E aí levanta, daqui a pouco você sai. É gente por cima do outro. É um negócio. Eu só fui uma vez, eu falei, esse aqui quem inventou foi Lúcifer. Não tem explicação. Eu estava nos Estados Unidos uma vez, aí tinha um brinquedo lá, que os miseráveis inventaram, que ele sai do chão, e ele vai a uma velocidade de 800 quilômetros até chegar em cima.
Não, a pessoa já chega desmaiada lá em cima. Aí quando ele chega lá em cima, ele fala, ufa. Aí tem queda livre. E você paga $70 para ir para uma semi-morte. Diga que não é o cão que dá esse tipo de ideia. Gabi uma vez me insistiu para descer uma tirolesa. Eu falei, minha filha corajosa, destemida. Bora, pai, bora. Aí o cara foi e botou janela tudo. Eu falei, como é que eu não vou? Eu já cheguei quase desmaiado lá embaixo. Tá bem? Eu falei, tô muito bem, obrigado. Aí o cara falou, o senhor gostou? Eu falei, amei, sou apaixonado por isso. Eu queria ficar indo e voltando. Eu falo isso com coisas que são simples. Um casal de amigos morava ali em Orlando. Ele falou, eu sei, pastor, que o senhor tem medo de altura. A gente vai passear num carro, que é uma montanha-russa, é a mais leve que tem aqui. E o melhor lugar para o senhor ficar é no primeiro banco. Eu falei, é sério? Ele falou, estou lhe falando. Ô, irmão, eu fiquei com a vontade de pegar aquele cara. Eu fiquei 2 dias com aquele negócio rodando na minha cabeça ainda. E com raiva dele. Eu estou contando de coisas normais que sucedem. Agora imagina seu Deus pegando no teu braço e te levando para ser tentado. E te largando lá. Ele só dá a dica. Em jejum é melhor. Que jejum de uma refeição geral. Não, Senhor, mas eu não estou acostumado, não. Então você vai se arrebentar mais ainda nesse deserto. Porque deserto não é lugar de comida. Deserto é lugar de propósito. Sim, de ser provado a níveis máximos. Então, o Filho de Deus, ele foi levado para o deserto, ele ficou 40 dias sem comer, sem beber, sem banho. A gente fica 24 horas. Quando você fala perto de alguém, já é a dica que eu estou dando, beba água, porque a gente pode, né? Agora imagine 40 dias. Resumindo, todos os dias o diabo vinha e dizia, fazia alguma asneira. Terminados os 40 dias, diga o propósito. Quem se apresenta? Quem levou ou quem perturbou? E Deus te leva e não vai te buscar. Não, não. Depois que ele passa por tudo, quem vem servir ele é o anjo. Deus falou, larguei lá, passou na prova, pronto, vai e cumpre o propósito. Então tem muita gente esperando na porta da saída do deserto Deus vir pegar ele. Não vai rolar. É você que tem que andar agora. É você que tem que cumprir o propósito pelo qual o Senhor te criou. O diabo chega e vai usar a palavra. Vai usar a palavra, porque se ele não usa a palavra, ele não vai ser cumpridor daquilo que são ordenanças e leis e estatutos. Que o diabo pega todas as brechas que nós oferecemos e transforma em documentos. Transforma essas brechas, esses pontos de contato e legalidade em documentos que são assinaturas, que faz com que ele tenha a total licitude de começar a causar dano na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Quando o diabo chega para Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus, o que é que ele está falando? Identidade. Você tem convicção que você é filho? E você tem convicção quem é o seu Deus? E você tem convicção que na hora que ele quiser ele pode manifestar?
E você também tem convicção que se Ele não quiser manifestar, Ele não manifesta? Você está pronto para Deus não fazer? Você está pronto para Deus não agir? Ou você vai diminuir o peso e o tamanho de Deus porque Ele não fez na sua vida? X da questão, porque nós recebemos um modelo de membresia congregacional, de um Deus que cumpre, de um Deus que faz, de um Deus que age. E o Deus que não cumpre, e um Deus que não fala, e um Deus que não age, continua sendo Deus. Você se comporta como perante esse Deus que frustrou as suas expectativas? Você se comporta como mediante um Deus que não realizou os teus sonhos, que você diz, tudo isso que for acontecer, eu declaro, é para a glória de Deus. Ele fala, para mim mesmo não tenho nem isso. Não tenho isso, não estabeleci isso, não desejei isso para você. E tem um monte de gente entregando para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Deus fala, isso. Sabe o que é para a minha glória? Você suportar o deserto. E quando terminar o propósito, não envolver glutonaria. Sabe o que é que glorifica a Deus? É um crente bem nutrido da palavra. Sabe o que é que exalta o nome de Jesus? É o teu testemunho inquestionável na comunidade que você mora, no trabalho, na empresa. Isso que glorifica Jesus, isso que exalta Jesus. Porque o resto é você trabalhando para seus próprios feitos acontecerem, para você ter visibilidade, para você poder ter a realização dos teus sonhos, que é normal e tem que ser. Agora, quando se fala de glorificar a Deus, você tem que compreender que esse deserto que você vai passar é um deserto de lapidação de caráter. É um deserto que vai doer demais. É um deserto que quando você acha que acaba, o diabo chega e fala, ei, por que tu não dá ordem a essas pedras aí para que se transformem em pão? Geralmente quem faz pão não gosta muito de pão, né? Não entenderam, né? Geralmente quem faz pão enjoa do pão. Ele é o pão, todo mundo se sacia nele. O diabo quer dar para ele pão. Ele é o que? O pão da vida. Está dando pão, ainda está pegando o que o Senhor vai aproveitar lá na frente. Dá ordem a essas pedras que se transformem em... Ele falou, não, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que Deus falou. Só que aqui, se você ler de forma rápida, você não vai entender o que é que ele está lembrando a Satanás. Ele está lembrando a Satanás, lembra do batismo? Eu tenho pertencimento, eu tenho convicção. Esse si que você está falando não vai me abalar. Esse si que você está aí conjecturando não vai roubar a minha moral. Eu sei quem eu sou filho. Eu não tenho uma identidade corrompida. Eu tenho convicção de quem eu sou. Eu tenho convicção que Ele me amou. Eu tenho convicção que Ele me trouxe aqui. Porque não é da sua conta, Satanás. Eu estou aqui porque Ele decidiu para a missão da minha vida, que essa etapa, esse cálice, eu tenho que passar. Glória a Deus. Eu tenho que passar. Sim, mas você não está com fome de outra coisa. Eu sou fábrica de pão. Sim, mas eu mandei você usar pedra. Não. A pedra vai lhe incomodar lá na frente. Vai se tornar uma igreja. Não vou desperdiçar as pedras. Porque o pão, esse pão que você está falando, Satanás, perece. E eu sou o pão que não perece.
Essa pedra que você quer que eu queime um cartucho de milagre, não vou queimar. Essa pedra vai ser o que a igreja vai causar de dano por todas as asneiras que você causou, tentando impedir aquilo que é o propósito que o meu Pai, que me enviou, que me trouxe aqui e me apresentou. Não foi eu que me apresentei, foi meu Pai que me apresentou. É diferente, porque a história contada e o outro validando dá muito maior ênfase do que você chegar e fazer propaganda de si. Então, quando ele batiza, sobe as águas, o Espírito vem e o céu se abre e uma voz diz: esse é meu filho. Então o que ele está dizendo para Satanás? Nem só de pão vive. Ele está assumindo que mesmo sendo filho de Deus, se despiu dos seus ornamentos de glória, aniquilou-se da capacidade, inclusive naquele momento de transformar pedra. Uau! Ele está dizendo, não preciso fazer isso. Não, para quê? Para tu ver? Para tu ver? O que o céu vai ganhar com isso? Agora espere lá na frente para você ver essas duas coisas o que vão virar. Espere lá na frente para você ver o que a pedra e o pão vai se transformar. O cão prontamente vai arrebatá-lo, porque ele tem também muito poder, tá? Ele não tem todo o poder, mas poder ele tem. Todo o poder quem tem é o nosso Deus. Aleluia. E quem está acima de tudo e todos, depois que venceu Satanás, é esse Jesus, que ele queria fazer, gerar mágica, ao invés de milagre. Quando você tem a ausência de identidade, você não sabe quem você é, todo demônio do sono, fuja daqui. Eu vou começar a falar um nome. Então você que tem alguém do lado, começa a dar uma cutucada. Viu? Eu estou aqui pernoitado e não estou dormindo. Vamos? Então, quando você sabe quem é em Deus, o diabo não vai poder perverter e nem lhe dar um sobrenome longe daquilo que Deus constituiu você para ser. Você é sacerdócio real. Você é filho amado, lavado e remido no sangue carmesim. Essas são verdades que, independente do que o diabo tente, são verdades intocáveis. Não vão poder destruir essa verdade a seu respeito. Agora você pode cair na asneira de pegar o pão da padaria e misturar com pedra na igreja. Quando os meus interesses materiais perverterem os bons costumes da eclésia, eu posso pegar pão da padaria e realizar suprimento na vida daqueles que ainda estão no deserto. Não entendeu? Quando eu pego o pão da padaria e dou para quem está no deserto, eu fiz o que Satanás propôs. Fiz com que a pedra que o nosso irmão está em tratamento, ajoelhado no jejum, se transformasse em o quê? Calma, irmão, espera aí, você está aí, não está pronto, eu trouxe uma cestinha de pão. Ó, calma aí, você vai continuar, mas come um pouquinho de pão. Só que peregrinação, você não pode se meter na peregrinação do seu irmão. Você não pode impedir o seu irmão de beber o cálice que foi separado para ele. Porque senão, você vai criar um monte de gente que não sabe se defender nas esferas espirituais e se tornam alvo fáceis para o diabo. Então o diabo chega para ele e fala assim, ó, tem pedra, transforma em pão, sai daqui.
se tu és. Ele falou, não preciso falar para você. A terra ouviu, o pai abriu o céu e falou, esse é meu filho. Você não ouviu, não? Ah, você não ouviu porque você estava preparando a comédia no deserto. Porque quem me trouxe para cá foi o pai também. Então, eu vim para cá com um propósito, com um objetivo. Ser forjado, ser formado, ser lapidado, para quando eu sair daqui, eu possa cumprir com maestria aquilo que é a vontade soberana do Senhor. Acontece isso e nós vamos ver, o demônio leva ele para que ele possa contemplar os reinos. E diz para ele assim, ó, está vendo esses reinos? Todos eles são meus. E eu dou a quem eu? Me foi dado, tem uma versão que diz assim, me foi dado e eu dou a quem eu quero. O que é que Satanás está falando? Quem deu para ele? Adão. Adão deu para ele. Ele falou assim, eu peguei. Pegou aonde esses reinos? Lá no Éden. Pegou no Éden, foi. É meu. É meu. E eu dou agora a quem eu quero. E se você, prostrado, me adorar, eu posso te dar. Ele está agora tirando Jesus da possibilidade de enxergar quem realmente ele é, depois que ele se despiu do seu ornamento de glória. Porque o inferno ele quer impedir o futuro de se cumprir na sua vida através de ilusionismo. Ele quer apagar a visão futurista que Deus lhe deu. Porque todavia você vai ver que o Pai deixou reservado uma glória extraordinária para o Filho. E o diabo falou, ei, recebe logo aqui. É só você se prostrar e me adorar. E essa glória aqui vai ser... Que homem o diabo quer que adore a ele ali? O homem Jesus ou o homem pão? Ou o homem pedra? Quem é esse homem? Porque ele começa vindo com pão. Depois ele vai dar glória. Que glória? Porque ele viu quando Jesus assumiu a forma e se despiu de todos os ornamentos de glória. Então ele diz assim, ele vai sentir saudade quando eu a mostrar. E por que ele fala isso? Porque Jesus falou, Pai, lá na frente ele fala, eu estou com saudade daquela glória que nós vivíamos lá no princípio. Então o diabo está se antecipando e dizendo, é glória, tome, receba a glória, viva essa glória. Só que Jesus vai combater na mesma proporção. A glória do mundo não foi capaz de perverter Jesus em vestes e ornamentos de homem. Leva-se Jesus agora para onde? Para a igreja. Porque na igreja você só fica dentro do propósito se for crente. Porque na igreja tem todo tipo de gente. E na sua grande maioria, todos com seus objetivos particulares. Até entenderem que o reino é muito importante, você persegue o pão o tempo todo e a glória o tempo todo. Só que quando você chega no lugar que o ornamento de glória já está estabelecido, você só tem que se encaixar e se submeter, que aí tem a ver com permitir-se viver os desertos que Deus vai te conduzir. E esses desertos doem demais. Mas depois do deserto, você sente o quê? Segundo Jesus, ele sentiu muita fome. E você, quando sai do deserto, você sente o quê? E você, Mara, sente o quê? Muita fome também? Mas você come de vez ou você tem... Porque a depender do momento que você se encontra no final do deserto, a bandeja inicial é o diabo que traz. Acabou o jejum? Acabou, pronto.
Toma, tem bandeja aqui para você. Eu já vi muita gente, para quem sobe monte há muito tempo, eu já vi muita gente sobe o monte e é um negócio maravilhoso, é uma presença extraordinária. Quando desce, uma distraída, toma uma rasteira, meu irmão. Suba pedindo misericórdia, desça pedindo misericórdia. Suba pedindo ao Senhor que te livre, desça dizendo: Deus, não se afaste de mim. Porque quando você vai para uma linha expositiva, um momento de intimidade com Deus, o diabo odeia quem quer ser íntimo de Deus. Porque quem se tornar íntimo de Deus vai defender o princípio, o valor, a ética e a moral cristã. Em tempos de pervertimento, no qual a tecnologia tornou tudo fácil para todo mundo ver tudo, você diz o evangelho que você quer receber. Você diz como você quer adorar a Deus. Você diz a cor, a música, tudo. Então, para que tanto sacrifício? Se o diabo já criou desertos legais. Agora, preste atenção. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Quem levou Jesus para o céu, porque glória fala do céu, tá? Foi quem? O diabo. O diabo arrebatou ele e deu a visão de todos os reinos da terra. E falou: se prostrado me adorar, é seu. Então tem muito momento que você está achando que os reinos que estão sendo apresentados para você é Deus. E sinto muito, amigo e amiga, é o diabo. Deus, ele gosta muito mais de amostrar deserto. Deus chama Abraão: sai da tua terra, deserto. Jacó, deserto. Moisés, o reizinho, deserto. E tu vai ser o quê? Tu é o melhor. Elias, no ápice de uma missão extraordinária, reedificou o altar, convocou o maior combate de todos os tempos, aniquilou profetas de Azerá e Baal. Todos. Termina de matar esse povo, Jezabel manda um recado de ouvido para ele: vou te pegar. Pronto, acabou. Acabou. O cara que chegou assim, ó, caia fogo do céu e consuma o holocausto. E caía fogo do céu. Quando uma mulher manda um recado para ele, de ouvido, é como se ela tivesse dito para um dos seus mensageiros: fale no ouvido dele que ele vai entender. Não, eu vou falar aberto. Não. Fale no ouvido. Quando você falar no ouvido, ele vai ver com quem ele mexeu. Aí Chico vai falar assim: ó, Jezabel mandou te dizer que hoje ainda, como você fez com os profetas, acabou a vida de Elias. Elias vai para onde? Deserto. Deserto. Só que o deserto de Elias, ele tem que ser tratado com uma interpretação e uma exegese muito mais profunda. Diga, por quê? Eu não ouvi. Por quê? Isso. Porque nesse deserto, quem foi servir ele foi o anjo primeiro. Para depois Deus se apresentar e falar. E não foi o diabo que conduziu ele lá não, a nada daquilo. Ele foi levado a um sentimento de depressão, ansiedade, medo, pânico, o que quer que seja. Porque você pode ter feito obras extraordinárias. Você pode ter feito coisas que o seu nome foi para as crônicas da história.
Mas se o diabo mandar um recadinho dentro daquele momento que você sabe que é seu ponto de fraqueza, você treme. Não existe homem forte, nem mulher forte. O diabo sabe até o recado que manda, que é para desestruturar tudo. E aí você vem, o culto é poder, é maravilhoso. Chegou em casa e disse assim, ó, você não é crente não, viu? Aí pronto. Você fala, Deus, que peleja é essa? Deserto. Seja bem-vindo. Você quer viver uma vida em Deus de que forma? Você quer que Deus manifeste da glória dele e te leve a níveis superiores, não para mostrismo, mas para glorificar o nome dele? De que forma? Sem você estar lapidado, sem você estar treinado, tratado, não tem possibilidade. Depois que Jesus não aceita o reino, por quê? Quem é filho já tem um reino. Hello! Quem é filho já tem um reino. A visão está clara, a visão está muito bem estabelecida. Por isso que os traumas das ausências, paternidade e maternidade, tem que ser arrancado. E Deus fez isso. Porque você se tornando filho, podem falar o que for. Fala, eu sou filho. O pai já me apresentou. O pai falou que eu sou e o resto. Não estou nem aí para o resto. Glória a Deus. Levou para a igreja. Todas as astutas ciladas do diabo foram fracassadas, porque pegou quem entendia o que é ser um filho. Alcançou quem não tinha problema de identidade. E por que as ciladas do inferno, na maioria das vezes, obtêm êxito na vida da membresia cristã? Porque é um monte de gente doente dentro da igreja, que não tem coragem de se expor nos momentos necessários, para que a benevolência, o favor, a misericórdia... Ah, mas eu tenho medo do que vão falar. Eu não estou nem aí, eu quero receber do que Deus tem. É muita gente preocupada com a ética. Como vai ficar a ética? Quero saber, quero ser liberto, quero ser tratado, quero ser limpo, quero sair da possibilidade do inferno armar uma asneira e eu ter um precipício ali. É muita gente muito ética dentro das suas asneiras, entra de um jeito na igreja e sai do mesmo jeito. Por quê? Eu não vou me expor. Eu não vou me expor. Se você não vai se expor, você não vai ser liberta. Se você não se expor, você não vai ser transformado. Porque o método e o modo é bíblico, não é o seu. Não é o meu. Não se aprende na faculdade quebrantamento. Quebrantamento é joelho dobrado, é um coração arrependido, é gente decidida a ser quem Deus chamou. E isso custa, e custa muito. Por isso, não queira dar pérolas para porcos. Um evangelho de poder que é esse, que custou a vida do nosso Redentor. Você está exigindo às vezes, vai, faz uma aliança, vai, faz uma... Não quer não, pronto, fica aí com a tua glória, fica aí com os teus fundamentos terrenos, com os teus achismos, com as tuas convicções, porque no último dia, todo mundo vai ter que declarar. Toda língua vai declarar. Todo joelho vai se dobrar para reconhecer que só o Senhor. Língua dobrar, ou língua falar, joelho dobrar, não está falando de salvação. Está falando de reconhecimento. Salvação é aquele que vai para a exposição, fazendo aliança com Cristo ressurreto, aceitando Ele como seu único, exclusivo e suficiente Senhor, da sua vida, da sua história, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus objetivos. Ele vai governar tudo na tua vida. Acabou esse martírio aí do deserto de Jesus.
chamam ele para uma festa. Depois que os anjos vão servir ele, né? Vamos chamar ele para uma festa. Onde é a festa? Em Caná, da Galileia. Uma festa, um casamento. Chegando lá, festa, zoada, tudo bonito, comemoração. Acredito que Jesus também estava apanhando em alta, muitos dias, né? Naqueles desertos. Aí de repente chega o recado, ó, o vinho acabou. Acabou o vinho? Acabou. Aí chega a mãe de Jesus, ó, fala com ele ali. Vá lá, fale com ele, que ele pode fazer algo. E Jesus transforma o quê? Água em vinho já tinha. Em o vinho dos vinhos. A ponto do mestre, a ponto daquele que experimentava, quando degustou, ele falou. Deu aquela. Pô, essa festa é diferente. Geralmente nas festas que a gente trabalha, o pessoal serve logo o bom, porque o povo ainda em alta, o povo percebe logo o bom. Depois que já apanhou, que a tontura bateu, pode dar qualquer vinho que o povo vai bebendo. Aqui não. O pessoal deu o vinho mais ou menos no início, e esse vinho de nível excelente, eu nunca vi um vinho desse deixado para o final. Final de quê? Diga do deserto. Final de quê? Diga do propósito. Aleluia. Aleluia. E o interessante é que ele não quis transformar a pedra em pão, porque ele é o pão da vida. Mas ele quis que nas talhas emanasse de água suja vinho. Porque a manifestação da glória de Jesus é para o Pai ser notório, evidente, reconhecido. Porque a glória dele é futura, ainda não tinha chegado. Ele está ali despido em uma missão. Ele diz, importa que obedeça o Pai. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então ele vai pegar agora e vai encher uma casa de vinho. E é qualquer vinho? E a festa não parou. Festas desse tipo costumava demorar 7 dias. E eu vou dizer, viu? Um como alcoólico de vinho. Sabe que alguém ficou doidão lá? 7 dias, e esse vinho que ele fez, meu irmão, é poderoso. Um vinho desse aí, eu acho que só é o vinho só da alegria, né? Que o povo bebia e só fazia rir. É o que? O vinho da alegria. Que vinho? É o vinho da talha. Porque quem sai do deserto pode sorrir. Coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Os levitas e os oficiais se conduzem ao altar. Aleluia. Oh, glória. Saiu do deserto, venceu o deserto, pode sorrir, pode se alegrar. Tem vinho novo. O pão é o da vida, mas o vinho é o da alegria. Alegria de estar na presença de um Deus que é poderoso, que é galardoador, que recompensa todo esforço, toda dedicação e sacrifício. Seu Deus lhe recompensa por todo o teu esforço, por toda a tua dedicação. Nada é em vão, nada. Feche os olhos. Louvado seja o Eterno. Queridos, tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez aliança com esse Jesus? O Filho de Deus? Eu nunca fiz aliança, eu sempre escuto. O que é aliança? Aliança é você vir publicamente fazer
com que o Senhor comece a ser o governante total da sua vida. Eu faço aliança com esse Cristo. E aí você começa a viver uma nova história. Talvez tenha aqui no nosso meio alguém que já serviu a esse Deus, mas por situações que aconteceram, se afastado da presença dele. Hoje também é um convite de reconciliação. É um convite de reconciliação porque você vai cear, você vai se assentar na mesa. Você vai se assentar na mesa sem consertar a sua vida? Você vai se assentar na mesa do mestre sem ter endireitado as suas veredas? Você vai se assentar no meio dos irmãos sem ter a sua identidade de filho totalmente convicta? É sério? Convicção de filho, identidade restaurada, transformação e habilitação permitida para que você possa romper nesses dias, crescer nesses dias. Essa é uma estação de filhos convictos. Essa é uma estação de filhos convictos. E Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, te exaltamos. O Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso.